Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula e nessa aula nós falaremos sobre fatoração. Eu sempre digo aos meus alunos, quando você estuda uma coisa, é muito importante que você saiba o que significa o nome daquela coisa. Então nós estamos estudando fatoração. Uma pergunta muito importante para você se fazer é, o que é fatorar? Fatorar é transformar em produto. Então, quando você fatora uma expressão algébrica, você está transformando uma expressão, que pode ser uma soma ou uma subtração, em um produto. Isso é fatorar. Existem dois casos. O primeiro é o caso do fator comum e o segundo é o caso do agrupamento. São esses dois casos principais que nós estudaremos hoje aqui. Existem mais, mas principalmente são esses dois. Olha só, o que seria o caso do fator comum? Olha para a expressão algébrica que está em laranja. Eu acho que fica subentendido. O que tem em comum entre o 3x e o 3w? Nossa, professor, nunca trabalhei com w, só com y. Não importa se é y, w, j, em álgebra. A letra não importa. Nós costumamos utilizar x e y. Eu coloquei o w aqui só para ficar diferente mesmo. Então, olha só. O que tem em comum nos dois? 3x mais 3w. É justamente o 3. O 3 é um fator comum, certo? Então, você vai colocar o 3 aqui. Nós falamos que é colocar em evidência, destaca ele aqui. E aí você vai multiplicar por, aqui, nesse primeiro termo, quem é que eu não peguei? Eu peguei o 3. Quem eu não peguei? O x. Então, coloco o x aqui. Mais, porque eu copio aqui, ó, o sinal da expressão. 3 vezes, olha só, era 3 vezes w. O w não foi colocado aqui em evidência. Então, eu coloco o w. Pronto. Isso está fatorado. É uma fatoração. Como eu sei que isso está certo? Isso é bem legal. Se você quisesse comprovar, se você realizar aqui a propriedade distributiva, quanto que é 3 vezes x? 3x. Mais 3 vezes w. 3w. Note que voltou a ser o que era antes. Se voltou a ser o que era antes, é porque você fez a fatoração corretamente. Legal? Muito bom. Vamos agora ver os próximos exemplos. Olha só. 3xw mais 6w. Nem sempre o que está em evidência está tão evidente assim, está tão à mostra para você. Só que se eu fizer mais uma operação aqui, você vai entender o que eu quero dizer. Olha só. Aqui eu vou só copiar 3xw. Aí eu vou colocar mais. Você concorda comigo que o 6 também pode ser escrito assim, ó, 2 vezes 3? Concorda que ele continua sendo 6? Pois é. Mas por que foi interessante fazer isso? Porque eu consegui perceber que quem eu tenho em comum aqui, nesses dois termos? O 3 e o 3, além do w e do w. Aqui em cima eu só estava conseguindo enxergar o w. Agora eu percebo que tem o 3 também, que ele é comum aos dois. Então quem eu posso colocar em evidência? Todo mundo que é comum aos dois. Então eu colocarei o 3 e o w em evidência. Aí eu vou abrir o parênteses. Quem aqui, desse primeiro termo, eu não peguei? O x, então copio o x para cá. Mais, ó, copio o sinal. Quem aqui, desse segundo termo, eu não peguei? Eu não peguei o 2. Então vou colocar o 2 aqui. Pronto, está fatorado. Ó, é uma multiplicação, é um produto, certo? De 3w multiplicado por x mais 2. Professor, como eu vou saber se está certo? Quer saber se está certo? Multiplica de volta aqui, faz a distributiva. Vamos ver se ele voltaria. Olha só, 3w vezes x é 3. wx ou xw dá na mesma, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Mais 2 vezes 3w daria 6w. Olha só, voltou a ser o que era antes. Logo, está correto sim. E aqui, ó, um exemplo maior ainda, de como as coisas não são tão evidentes assim. Aparentemente aqui, eu só tenho o y, né? E agora, professor? Só tenho o y. Se você expandir os demais termos, você pode encontrar mais. Olha só, esse 10 poderia ser escrito como 2 vezes 5. Continua sendo 10, correto? Esse x ao cubo pode ser escrito assim. X ao quadrado vezes x elevado a 1. Isso ainda é x ao cubo. E aí o y eu vou só copiar. Mas, olha só a outra parte aqui. Vou colocar esse 5 vezes x quadrado vezes y. Vou deixar do jeitinho que está. Agora, ó, quem é evidente? Quem eu consigo evidentemente ver que é comum aos dois. Logo, eu posso deixar em evidência.
Nesse caso aqui, olha só, o 5 é, quem mais? O x ao quadrado é, e o y também é. Então, vou colocar em evidência todos eles. O 5, o x ao quadrado e o y. Abre o parênteses. Quem foi que eu não peguei aqui no primeiro termo? Bom, eu não peguei o 2 e um dos x. Ó, um dos x's. Peguei, não peguei, então eu coloco ele aqui. Aí mais, quem eu não peguei aqui? Bom, professor, aqui você pegou todo mundo. Bom, se eu peguei todo mundo, eu vou colocar aqui um 1. Por que eu vou colocar 1? Porque quando eu multiplicar, ele tem que voltar ao ser o que era antes. Então, 1 vezes 5x² vezes y vai dar 5x² vezes y. Legal? Então, muito bem, pessoal. Esta daqui é o caso do fator comum. Este é o caso do fator comum. E qual é o outro caso? O outro caso é o caso do agrupamento. No caso do agrupamento, o que acontece? Eu não tenho um fator comum a todos. Não tem. Então, eu sou obrigado a fazer separado e agrupar. Olha só. Aqui, ax mais ay mais by mais bx. Você percebe, aqui tem y, aqui tem y, aqui tem x, aqui tem x, aqui tem b, aqui tem b, aqui tem a, mas não tem um comum a todos. Então, o que eu faço? Faço separado mesmo. Olha só, nessa primeira parte, entre este daqui e este daqui, o a é comum, correto? Então, eu coloco o a em evidência e faço x mais y. Mas, agora, olha só a outra parte. Vou mudar de cor aqui. Entre o by e o bx. O b é comum aos dois, não é? Então, vou colocar o b e em evidência y mais x. Lembre que x mais y e y mais x é a mesma coisa. Só que agora eu tenho uma nova expressão que tem termos em comum ali dentro. Então, olha só. X mais y e y mais x, eu posso colocar isso em evidência. X mais y. E aí eu multiplico. Ó, esse foi o termo em comum, certo? Que eu peguei. Agora, multiplico por a, que é quem eu não peguei aqui, dessa primeira parte, mais, que eu copio o sinal aqui, o b, que é quem eu não peguei da outra parte. Então, por agrupamento, eu fiz uma fatoração. Faz uma parte, faz outra parte, depois faz de tudo. Agora aqui, no lado, a mesma coisa. Olha só. Quem eu posso pegar aqui? Aqui parece um pouco mais confuso, porque eu tenho o a aqui, o a aqui, o a aqui. Só que aqui eu tenho o a quadrado. E agora? O que eu posso fazer? Vou fazer assim, ó. Tá vendo esse 3a quadrado? Eu vou pegá-lo. Só que eu não vou pegar o 3a quadrado inteiro. Eu vou pegar só o 3a. E aqui eu também vou pegar o 3a. Colocarei, então, o 3a em evidência. Ó, peguei só o 3a. Se eu peguei só o 3a aqui, você concorda que tem um a sobrando? Ali, que ele ficou faltando? Então, eu vou colocá-lo aqui. A. Mas, agora, eu peguei o 3a aqui. Quem ficou sobrando? O c. Coloco o c aqui. Copio o sinal. E aqui do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Entre esses dois termos aqui, AB e BC. Quem é o comum? Quem é a letra? Qual é a letra que está comum aos dois aqui? É o B, não é? Então, coloco o B em evidência e faz A mais C. Só que agora acabou de acontecer algo aqui bem interessante. Note que eu tenho A mais C aqui e A mais C aqui também. Então, novamente, eu posso colocar alguém em evidência. Quem eu vou colocar? Justamente o A mais C. Que aí eu vou multiplicar por... Quem que eu não peguei aqui? O 3A, né? Coloco o 3A. Mais... Quem eu não peguei aqui? O B, certo? Eu coloquei em evidência o A mais C. Então, B. Agora, pronto também. Nós terminamos, fizemos a fatoração por agrupamento. Ficou A mais C multiplicado por 3A mais B. É isso, pessoal. Esses são os dois principais casos que vocês vão utilizar para resolver os nossos exercícios aqui. Qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem para a gente. Como sempre, grande abraço. Tchau!